Olá, alunos! Vamos dar continuidade ao conteúdo ácidos, de acordo com a teoria de Arrhenius, que a gente falou na aula passada. E de acordo com Arrhenius, ácidos são compostos moleculares que foram formados a partir do compartilhamento de elétrons, mas que ao se misturar com a água, formando uma solução aquosa, libera o hidrogênio H+, né, ionizável, hidrogênio ionizável, que se junta com a molécula da água, que é H2O, e forma H3O+, que é o hidrônio, e é esse hidrônio que dá o caráter de acidez à substância. Bom, a gente vai falar agora de ácidos fortes, moderados e fracos. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui na lousa. Quem quiser anotar é importante para vocês aprenderem, certo? Bom, para a gente saber se um ácido é forte, fraco ou é moderado, a gente vai olhar a sua formação. Então veja só, todos os ácidos fortes são formados a partir da junção do hidrogênio mais halogênios. Quem são os halogênios? Os halogênios são os ametais que estão no grupo 17 da tabela periódica. A gente tem cloro, bromo, iodo, exceto o flúor, tá? Porque o flúor, quando se junta com o hidrogênio, forma o ácido fluorídrico, mas ele é considerado um ácido moderado, né? Um ácido mais fraco. Aí, por quê? Porque ele está na composição lá de algumas substâncias, né? É usado para poder escrever em vidros e tal, mas ele não tem um caráter muito forte. Bom, os demais, como o ácido clorídrico, que é o ácido que você encontra no suco gástrico, é extremamente forte. O ácido muriático também é conhecido como ácido clorídrico, porque é formado a partir do hipoclorito, né, que forma água sanitária e outros produtos de limpeza à base de cloro. O ácido bromídrico, o ácido iodrídrico. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas esses ácidos ou hidrácidos, que são formados só com o hidrogênio mais um outro elemento, sem oxigênio, né? Eles são chamados de hidrácidos. E para você dar um nome para ele, basta você olhar, ó, ácido clorídrico, né? Aqui você tem o hidrogênio. Então você começa com a palavra ácido. Então, ácido mais o radical do elemento químico envolvido, que no caso é cloro, então você só usa o cloro. Então, o radical desse nome, que é o cloro, mais a terminação hídrico. Então, todos os hidrácidos começam, né, com a palavra ácido, mais o radical do elemento envolvido, que é cloro aqui, no caso a gente só usa cloro, tira a terminação O e acrescenta hídrico. Então, a mesma coisa acontece com os outros, né? Aqui é ácido clorídrico, como aqui é bromo, então a gente vai usar ácido bromídrico. Aqui é iodo, a letra I, então ácido iodrídrico e assim por diante, ó. Ácido fluorídrico. Então, todos os hidrácidos, você começa com ácido, porque eles começam com H, e o H que confere o caráter ácido, né, à substância. Então, ácido, mais o elemento químico envolvido, né, e a sua terminação em hídrico, para os hidrácidos. Isso é a nomenclatura para os hidrácidos, correto? Bom, nós falamos que o ácido fluorídrico foge à regra dos elementos halogênios. Ele é o único que não é forte, ele é moderado. Todos os demais halogênios formam ácidos fortes. E os fracos são os demais hidrácidos. Então, tirando os ácidos formados com os elementos do grupo 17, que são os halogênios, os demais são considerados fracos. E o ácido fluorídrico, que seria ali no caso o flúor ou um halogênio, ele é a exceção à regra, ok? Agora vamos aos oxiácidos. Bom,
Os oxiácidos, para a gente saber quem é forte, quem é fraco, basta a gente pegar e diminuir o número de oxigênio, porque se é oxiácido, contém oxigênio também na sua composição. Os hidrácidos é só hidrogênio e outro elemento, não tem oxigênio. Então aqui basta você pegar e diminuir o oxigênio pelo número de hidrogênio. Então a gente vai começar aqui com um exemplo que está aqui. Vou apagar para ficar mais fácil para a gente ver. Bom, aqui a gente tem o ácido nítrico. Bom, tem 3 oxigênios e 1 hidrogênio. Quando não tem nada aqui, a gente sabe que é 1. Então, como que a gente faz essa conta? Diminui o oxigênio pelo hidrogênio. 3 menos 1 igual a 2. Quando você tem 3 menos 1 igual a 2, é considerado forte. Então, é considerado aqui, né, um ácido forte. Próximo exemplo é o H3PO4, o ácido fosfórico. Esse ácido fosfórico, eu tenho 4 oxigênios, 3 hidrogênios. 4 menos 3 igual a 1. O resultado, 1, é um ácido moderado. Então, aqui eu tenho, né, 3 menos 1, 2, considerado forte. 4 menos 3, 1, considerado moderado. E aqui eu tenho o ácido bórico. O ácido bórico, H3BO3. Então, H3BO3. Você vai pegar o número de oxigênio, que é 3, diminuir pelo número de hidrogênio, 3 menos 3, vai ser igual a 0. 0 é considerado um ácido fraco. Então, para os oxiácidos, você tem, né, uma forma de avaliar se são fortes, fracos ou moderados, diminuindo o número de oxigênio pelo número de hidrogênio. Se der 2, forte. Se der 1, o resultado, moderado. E se der 0, é um ácido fraco. Bom, agora vamos à nomenclatura. Nós vimos aqui que nos hidrácidos, que são substâncias ou ácidos formados por hidrogênio e outro elemento químico, que basta você usar a palavra ácido, porque o hidrogênio é que confere a acidez, o radical da palavra, né, do nome do elemento químico, né, e o final hídrico. Então, para os hidrácidos, você acrescenta aqui o sufixo hídrico. Agora vamos ver para os oxiácidos. Bom, para os oxiácidos, a gente vai usar bem parecido o início. Olha só. Você vai iniciar a palavra com o nome, aliás, do ácido, com a palavra ácido, porque começa com H, ácido, mais o radical da palavra, no caso nitrogênio, vou usar nitri. E aí eu vou acrescentar a terminação ico. Para os oxiácidos, ao invés de hídrico, eu uso ico. Então vai ser o quê? Ácido nítrico, né? Ácido nítrico. Aqui eu tenho, de novo, H3PO4. Começa com ácido, porque o H confere a acidez à substância, mas o P é o símbolo do fósforo. Então, eu vou colocar fosfó, é o radical da palavra, fosfor, porque é fósforo, o elemento central, ó,
o elemento central aqui é o fósforo, ácido fosfó. Como todos os oxiácidos eu acrescento o sufixo ico, vai ser como ácido fosfórico. Ácido fosfórico, ácido nítrico. E aqui, H3, BO3. Então agora a gente vai ver, certo? Ácido porque o H é quem confere a acidez. Bó de boro, bor. E o final, por como ele é oxiácido, eu coloco ico. Então a gente vai ter aqui ácido bórico, certo? Então é assim que a gente nomeia, né, os ácidos. A gente lê a nomenclatura dos ácidos. Bom, então continuando, nós vamos agora aprender como que é o processo de ionização de um ácido. Então, como que ele vai se ionizar? Então, nós vamos pegar um determinado ácido, vamos solubilizar, misturar com a água e ele vai liberar íons a partir daí. Por quê? Porque ele não foi formado por ligação iônica, tá? Ele foi formado por ligações covalentes, por compartilhamento de elétrons na sua camada de valência, para que eles adquirissem aí a estabilidade. Então, a gente agora vai fazer esse processo de ionização, que nós chamamos de equação química, né? Então, lembrando que a equação química começa com os reagentes e depois da seta nós temos os produtos dessa reação, ok? E a gente vai aproveitar aqui para a gente poder ler o nome desses ácidos que a gente viu anteriormente. Então, aqui eu tenho o ácido, né? Lembra que o H é que oferece ou que dá o caráter ácido à substância. Então, eu olho para o H, eu já lembro que é ácido, então já começo com ele. Então, ácido, como é um hidrácido formado só por uma substância aqui e não tem oxigênio, eu uso ácido clorídrico, porque todo hidrácido eu termino com hídrico. Já aqui, todos os outros do exemplo aqui, a gente tem oxigênios, então são oxiácidos. E termina com ico. Então, ácido, como é o enxofre, é sulfur, então vai ser ácido sulfúrico. Aqui é o carbono, né? Ácido carbônico. E aqui é o fósforo, ácido fosfórico, ok? Então, agora a gente vai fazer a equação de ionização. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa substância como reagente, que é o ácido clorídrico, vou misturar a água, que é H2O. Então, eu tenho desse lado aqui os reagentes, ácido clorídrico mais água. A setinha indica que vai haver uma reação. Então, aqui, como ele só tem um H, então a gente só vai ter um H+ lá. É uma substância monoácida. Por quê? Porque só tem um H. Então, nós vamos ter aqui do outro lado H+, que é o ácido de arrênio, né? Uma substância que em solução aquosa libera H+, tem só um H. E aqui eu tenho o ânion, que é o cloreto. Lembrando que toda vez que eu termino o nome do ácido em hídrico, o ânion que será formado será eto. Então, é ácido clorídrico e depois lá o ânion é eto, né? Que é o cloreto. Bom, então aqui eu tenho reagentes, né? Que é o ácido solubilizado, misturado em água, formou uma solução aquosa, onde liberou, né? Onde ionizou. Você tem um H+ e o cloreto lá. Aqui a gente tem, ó, quantos hidrogênios a gente tem aqui? 2, né? E a gente tem que observar isso na hora de fazer a equação. Então, aqui é o ácido sulfúrico.
mais a água, porque a teoria de Arrhenius fala que tem que ser numa solução aquosa, solução de água. Então, misturei o ácido sulfúrico com a solução aquosa. Quantos hidrogênios aqui? Eu tenho aqui 2. Então, vou colocar aqui 2H+, certo? E aí, se eu tenho 2H+, o restante aqui do elemento vai virar um ânion, que é SO4, 2-. Por que 2-? Porque esses 2 elétrons aqui, são 2 hidrogênios, foram para esse ânion. Então lá, como é que eu vou ler? Aqui no caso, como é ácido sulfúrico, terminou em ico, lá vai ser ato. Ico transforma em ato. Então aqui eu tenho um sulfato, né? Esse ânion se chama sulfato. Depois eu vou dar um macete, né, que geralmente é usado em química para aprender o nome do ácido, a terminação, para saber o ânion como que vai ser chamado. Aqui, ó, ácido carbônico. Por que ico? Porque é um oxiácido, tem oxigênio. Então aqui eu tenho H2CO3, né, que é ácido carbônico, vai ser misturado com a água, porque tem que ter uma solução aquosa para liberar, né, os hidrogênios ionizáveis. Também aqui eu tenho quantos? 2 hidrogênios, então esse 2 vem para cá, 2H+, certo? Mas isso aqui vai ser liberado, que é o ânion CO3. E aí, como são 2 hidrogênios que perderam elétrons, então um elétron de cada hidrogênio, são 2 elétrons que vêm para cá. 2-, porque indica que são elétrons. Menos é elétron, mais é próton. Aqui agora, ácido fosfórico, tá? H3PO4, PO4, ácido fosfórico, porque oxiácido termina em ico, mais água como reagentes e aí como produto. Quantos hidrogênios eu tenho? 3 hidrogênios. Então, 3H+, mais o restante vai formar o ânion, PO4. Quantos hidrogênios perderam seus elétrons? 3, então vai ser 3-. Então lá eu tenho né? Lembrando que se o ácido é oxiácido e termina em ico, os seus ânions, né, serão chamados, né, ou terminados com ato. Então aqui vai ser, ó, fosfato, carbonato, aliás, sulfato, carbonato e fosfato. Troquei a ordem aqui. Bom, essas são as equações, né, de ionização ou processo de ionização. Então, anotem, façam isso no caderno para vocês fixarem melhor, porque na atividade será cobrado, ok? Bom, para finalizar, a gente vai então ver o macetezinho que eu havia comentado. Então, olha só, o macete usado é esse trocadilho aqui de palavras, né, como se fosse um trava-línguas, para a gente poder ver a terminação, né, do nome do ácido e como que vai ficar o seu ânion. O que é o ânion? É aquele composto, né, que tem os elétrons recebidos quando os hidrogênios perdem ele. Então, veja só, aqui nós temos mosquito, termina em ito, teimoso. Então, se o ácido termina em oso, o seu ânion será ito. Timato, tipico. Então, os oxiácidos terminam em ico e então os seus ânions serão terminados em ato. Por exemplo, ácido carbônico e aí o ânion será carbonato. Ácido sulfúrico, ico, então o sulfúrico vai ser sulfato. Então aqui, ó, e timeto no vidrico. Então, os hidrácidos terminam em hídrico.
hídrico. Então, o seu ânion será eto. Então, por exemplo, ácido clorídrico será cloreto. Ácido fluorídrico será fluoreto. Ácido bromídrico será o seu ânion brometo. Então, a regra é mosquito, teimoso. Timato, tipico. Timeto, no vidrico. Então, esse é um macetezinho que geralmente se usa para aprender as terminações. Lembrando que o hidrácido, como a gente falou anteriormente, né, são ácidos formados apenas por hidrogênio e outro elemento, não tem oxigênio. E aí o nome dele é dado assim, olha só, HCl, ácido, porque o H é o que confere o caráter ácido, mais o radical do elemento, que aqui é cloro, vai ser clor. E se ele é um hidrácido, termina em hídrico. Ácido clorídrico, certo? O oxiácido, olha só, ácido clórico. Por quê? Porque os oxiácidos terminam em ico. Agora, nos oxiácidos podem perder, né? Perder ou ganhar oxigênio. E se perder ou ganhar oxigênio, a gente tem uma mudança aí nos nomes, né? Nas suas terminações. Por isso que eu coloquei ali, ó, no oxiácido eu tenho que termina em ico, mas pode ser oso, tá? Então a gente vai ver aqui como que seria isso. Vou usar o mesmo exemplo, né? O ácido clórico. Por que clórico? Porque aqui tem oxigênio e são oxiácidos, termina em ico. Mas olha só, então esse ácido clórico, se ele ganhar um oxigênio a mais e passar a ser HClO4, aí o nome vai ser ácido perclórico. Eu vou acrescentar antes o prefixo per. Tá? Eu vou colocar antes o prefixo per, porque aumentou aqui, né, um oxigênio. Então aqui é ácido clórico, e aqui aumentou, ficou perclórico. Então, quando aumenta, eu coloco esse prefixo per. Agora, suponhamos que daqui vai perder HClO2. Se perde um, vai ser ácido cloroso. Por isso que eu coloquei aqui que pode ser ico ou oso, tá? Então, ácido cloroso, porque perdeu um oxigênio. Agora, se perder mais um e ficar só um oxigênio, então agora vai ser ácido hipocloroso. Ó, hipocloroso. Então, os oxiácidos terminam em ico. Mas se perder ou ganhar, vai mudar também os nomes, certo? Então, grava essa regrinha aí para vocês não esquecerem, ok? Bom, então agora vamos aos exercícios. Então, eu vou enviar o vídeo, essa videoaula para vocês assistirem inicialmente, anotarem, aí depois vocês vão às atividades, tá? Estudem bastante, o conteúdo não é um conteúdo tão simples, então precisa de dedicação, assistam, anotem e se tiverem dúvidas, encaminhem, estou por aqui aguardando, tá? Um abraço.